Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a nossa disciplina. E hoje na aula de cálculo de reatores químicos nós vamos conversar brevemente sobre os reatores ideais em série, em paralelo e as associações mistas de reatores. Então, bora lá. Como primeira parte desse estudo, nós vamos conversar sobre os reatores pistonados ou reatores PFR aí, em série e paralelo. Primeiro, vamos considerar que nós temos N reatores pistonados conectados em série. Esses reatores pistonados eles vão ter a sequência, fazendo uma conversão X1 como saída do primeiro reator, que alimenta o segundo reator, que leva a mistura a uma conversão X2 e assim sucessivamente, até que a gente atinja uma conversão Xn. Se a fração de conversão do componente A saindo desses reatores é essa, 1, 2, N, etc., a gente vai ter aí essa associação em série de reatores tubulares que eu estou comentando com vocês. Se o balanço de massa desse reator for baseado aí na alimentação do primeiro reator do reagente A gente pode escrever isso aqui, que VI dividido por F0 vai ser igual à integral de xi menos 1 até xi de dx dividido por menos R. Ou, para N reatores em série, a gente pode escrever essa fórmula como esse somatório. E esse somatório aqui, se a gente observar, ele vai do volume do primeiro reator até o volume do enésimo reator. Logo, a integral vai da conversão 0 até a conversão 1, que é a conversão do primeiro reator. A gente vai somar aí a contribuição de todos os reatores até chegar no reator x menos 1 e o reator final xn. Essa somatória aqui, dado por esse somatório de integrais, obviamente é a própria integral, que vai de 0 até a conversão final xn, de dx dividido por menos r. Logo, para N reatores tubulares em série, a gente tem exatamente o mesmo comportamento que se eu tivesse um único reator com volume total dado por esse somatório aqui de volume dos enésimos reatores da série. Então é muito simples resolver o problema de reatores tubulares em série. Sendo assim, conforme comentei lá no slide anterior, se eu tenho N reatores pistonados em série, a soma dos volumes individuais resulta em um volume total V, e ele vai fornecer exatamente a mesma conversão que eu teria caso esse reator pistonado fosse único e tivesse esse mesmo volume total, V. Para que eu obtenha uma conexão ótima entre esses reatores pistonados aí ligados em série ou em paralelo, ou qualquer combinação entre essas, a gente pode tratar do sistema como se ele fosse composto aí por um único reator PFR. E o volume total desse único reator seria igual ao volume total das unidades individuais se a alimentação for distribuída entre essas correntes fluidas que se encontram com a mesma composição. Assim, para reatores em paralelo, o V sobre F, ou esse tal, tem que ser o mesmo para cada linha paralela. O que é que eu quero falar com isso quando a gente fala em reatores paralelos? Vamos ver no próximo slide o que é que isso significa. Se a gente pegar aqui esse exemplo clássico, onde a gente tem esse braço aqui de alimentação que é subdividido em duas linhas, observe que eu tenho um braço D e um braço E. No braço D eu tenho um processamento equivalente a 50 litros em série com 30 litros, que dá um total aqui na linha D de 80 litros. E na linha E eu tenho uma alimentação aqui equivalente a um reator de 40 litros. Logo, eu tenho que estabelecer quais frações vão para a linha D e para a linha E. Eu sei que o volume de D, conforme eu falei, é o somatório, direto, ele é dado aí pelo esse 80 litros, enquanto o volume da linha E é de apenas 40 litros. Sendo assim, a gente sabe que o volume sobre a vazão molar da linha D tem que ser igual ao volume sobre a vazão molar da linha E, de forma que FD sobre FE tem que ser VD sobre VE. O VD eu conheço, é 80 litros, o VE eu conheço, é 40 litros. Logo, a vazão molar da linha D tem que ser 2 vezes a vazão molar da linha E. Isso é óbvio, porque eu tenho 2 vezes o volume na linha D quando comparado à linha E. Então é uma relação muito direta e muito simples aí, quando a gente tem essas associações de reatores tubulares, sejam elas em série ou em paralelo. Vamos falar agora sobre os reatores CSTR em série, aqueles que possuem a mesma capacidade primeiro, tá? Quando a gente fala de reatores CSTR em série, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que em um CSTR a concentração do reagente ela cai imediatamente a um valor mais baixo. E isso aqui é uma característica própria do escoamento nesse tipo de reator. Então o que é que a gente observa? Que embora a composição dentro de cada um desses reatores que a gente está vendo aqui acoplados nessa série seja igual, a composição aqui dentro em cada ponto é idêntica. Mas a composição do sistema ela varia à medida que o fluido passa entre esses reatores. Isso gera um gradiente de concentração.
A gente já discutiu esse gradiente de concentração antes. Ele diz respeito e tem uma tendência, uma característica muito similar àquela que a gente observa quando a gente trata dos reatores de escoamento pistonado, né? A gente tem essa gradação, esse gradiente de concentração ao longo do escoamento, que é muito similar ao que observamos aqui para os reatores CSTR acoplados em série. Essa característica dá origem a esse gráfico que a gente vê aqui nessa figura, né? Aqui a gente tem a alimentação de CA aqui no primeiro reator da série, e à medida que a gente percorre aqui o volume, né, ao longo dessa série de reatores CSTRs acoplados aí, esse segmento de reatores CSTR acoplados em série, a gente observa que a gente vai tendendo a ter um comportamento similar ao que temos no reator pistonado, que é dado pela área sob essa curva aqui apresentada, tá? E é assumido aí na literatura que quando a gente tem um número de reatores CSTR de aproximadamente 30 na nossa série, a gente aproxima o volume dessa série de reatores CSTR pelo volume do reator tubular que seria necessário para processar essa mesma reação. Lembre-se sempre que é dito que o volume do reator tubular em si ele tem uma maior eficiência por unidade de volume reacional comparado ao reator CSTR. Então essa aqui seria a característica necessária para que a gente tivesse a mesma, né, equivalência entre uma série de reatores CSTR e um único reator tubular processando a mesma reação. Nessa figura a gente pode observar exemplos de sistemas com cascata de reator CSTRs, aí, né, sendo eles acoplados em série. Aqui a gente tem a cascata normal, que a gente está habituado a ver nas figuras, onde tem os reatores encadeados em sequência, mas também podemos ter essa cascata em formato vertical, tá? Isso aqui é bastante útil quando a gente trata sistemas com fluidos que apresentam immiscibilidade parcial. Então esse sistema também às vezes é montado e pensado para operar nesse formato que a gente está vendo aqui como uma cascata vertical. É importante também que tenham isso em mente quando a gente pensa em cascatas de reatores continuamente agitados. É muito importante que a gente tenha em mente que para a grande maioria dos casos, esse uso, né, de reatores com capacidades distintas não traz grandes benefícios, tá? As diferenças que observamos são muito pequenas. E o recomendável é que a gente use reatores com o mesmo volume nesse tipo de aplicação. Isso aqui gera uma economia muito significativa no projeto e no design desses reatores, tá? A gente não precisa pagar projetos diferentes para reatores de volumes diferentes. Se a gente pode usar o mesmo, é muito mais sábio fazer isso. Para esses casos aí que a gente tenha, né, reatores CSTR em paralelo, todos operando nas mesmas condições de temperatura, conversão de entrada e saída, o volume de um único reator é igual ao volume dos reatores somados, tá? Isso é válido para qualquer tipo de situação, seja ela aí característica cinética da reação ou para variação de densidade dentro do meu sistema. Só para exemplificar aqui de forma direta, esse aqui é um exemplo clássico aí de uma associação em série para um sistema com volumes diferentes. A gente consegue observar que a gente tem uma alimentação com concentração inicial C0, vazão volumétrica V e vazão molar F0. É alimentado em um reator com volume V1 em tempo espacial τ1. Daqui obtemos a mistura com a concentração C1, vazão volumétrica ainda igual, e vazão molar F1. Isso é alimentado no segundo reator, que tem um volume V2 diferente do volume do reator 1, e tempo espacial τ2 diferente do tempo espacial do primeiro reator. E assim vamos seguindo na cadeia, obtendo diferentes concentrações para reatores com diferentes volumes. Só para exemplificar esse tipo de uso, né, aqui a gente consegue ver uma associação dessa, né, de reatores CSTR com capacidades diferentes,
onde a gente tem alimentado aqui no primeiro reator uma vazão molar FA0, né? Temos o volume do reator 1 e aqui a área equivalente, né, a esse comportamento reacional do primeiro reator. Alimentamos o segundo reator, aqui também temos a área equivalente a esse segundo reator, e assim seguimos na série, até chegar no terceiro reator, que tem volume 3 e a área proporcional aqui a esse comportamento desse terceiro reator. Só para que vocês tenham em mente, né, esse exemplo de aplicação aí para o sistema com um reator CSTR com capacidade diferente. Vamos passar agora aos casos dos reatores PFTR e CSTR em série, fazendo aí o que a gente chama de associações mistas. As associações mistas são definidas quando a gente tem reatores do tipo tubo e reatores do tipo tanque acoplados em série. E aí surge a pergunta, né, qual seria a melhor forma de associar e compor esse sistema reacional? Para isso existem algumas regras básicas, tá? A primeira é que a gente utilize o reator tubular na região onde ocorre a maior variação de taxa no nosso sistema, ou seja, na região onde a taxa de reação decai mais rapidamente. Isso, claro, está relacionado com aquela característica de maior aproveitamento do volume do reator ao longo do processo quando a gente tem reatores tubulares. Para reações onde a velocidade de consumo de A for da forma menos RA igual a KCA elevado a N e esse N é maior do que zero, a gente vai ter aí, se o N for exatamente igual a zero, a conversão não vai ser afetada pela ordem dos reatores. Se esse N for menor do que 1, a gente deve usar primeiro os reatores do tipo tanque em ordem crescente de tamanho, seguido aí dos nossos reatores tubulares. E se a gente fizer isso, né, a gente vai observar que a gente vai manter a concentração do componente A baixa nos nossos reatores, e a concentração baixa para esse tipo de cinética favorece taxas de reações mais altas. Então é por isso que a gente está propondo essa característica de uso. Se a gente tiver um sistema onde o N for exatamente igual a 1, a conversão não é afetada pela ordem dos reatores. Tanto faz eu ter um reator CSTR ou reator PFR na ordem, né, primeiro, isso não vai afetar a característica do sistema reacional. Se o N for maior do que 1, primeiro eu devo usar os reatores tubulares, seguido dos reatores tanque em ordem crescente de tamanho. Da mesma forma que a gente tinha no caso anterior, isso vai manter a concentração de A alta nos reatores, o que leva a taxas de reações mais altas para esse sistema. Vale aqui lembrar que para reatores tubulares operando em série, caso aí todos operem nas mesmas condições de temperatura, não temos modificação ou diferença que seja aí, né, decorrente dessa sequência de reatores para o volume de cada reator utilizado. Esse tipo de sistema se equivale a um único reator com volume igual à soma de todos esses reatores acoplados em série. Então sempre tenha isso em mente. É a definição estrutural de funcionamento e decorre da característica da equação de desempenho para os reatores tubulares. Para exemplificar da mesma forma que fizemos com os outros sistemas, isso aqui é um sistema clássico, um exemplo clássico de associação mista de reatores, tá? Aqui a gente consegue observar que a gente alimenta com conversão 0, vazão molar F0, concentração C0 em um reator CSTR com volume V1. Daqui obtemos uma conversão X1. A equação de desempenho para esse sistema seria V1 sobre F0 igual a X1 menos X0, isso aqui é 0, dividido pela taxa nesse reator, que é menos R1. Daqui a gente passa a um reator tubular, e nesse reator tubular, que tem volume V2, a gente obtém uma conversão de saída X2. A equação de desempenho para esse reator então seria V2 sobre F0 igual a integral de X1 a X2, observe a mudança no limite de integração, aqui normalmente é 0, agora passa a ser X1, porque é a alimentação na qual, a condição na qual esse reator recebe essa alimentação, né? E essa integral é de dx em relação aí a taxa, né, menos R2 aí dentro desse reator. Daqui, com essa conversão de saída X2, a gente alimenta um novo reator continuamente agitado, com volume V3, que leva o sistema a uma conversão final X3. E aqui agora, observe a equação de desempenho, que é V3 sobre F0, igual a X3 menos X2. E aqui a gente precisa considerar essa variação, porque é quem efetivamente está sendo consumido aí de produto, né, de reagente, dentro desse reator. Isso aqui, óbvio, dentro da taxa, né, desse próprio reator, que é essa taxa 3. Graficamente falando, a gente teria esse comportamento, né? A proporcionalidade aqui, né, desse gráfico do inverso da taxa em relação à conversão,
aqui para o primeiro reator CSTR, para o reator tubular, dado pela área sob a curva, e para o reator continuamente agitado aqui 3, nessa proporcionalidade aqui final, dada por essa área pintada aqui de cinza. Aqui apenas mais um exemplo gráfico, né, dessa combinação de um reator PFR seguido de 2 reatores CSTR acoplados em série. A gente pode ver aqui proporcionalmente a área sob a curva para o primeiro reator, que é o tubular, e as áreas aqui, né, para os reatores CSTR, para os reatores continuamente agitados, presentes nessa associação mista aqui representada. Pela nossa aula de hoje era isso, então, pessoal. Espero que tenha ficado claro essas características de associação de reatores. Tivemos aí associação tanto de reatores tubulares quanto continuamente agitados, como dos reatores aí mistos, né, associação mista entre reatores CSTR e PFR. Tem uns exemplos já disponíveis no canal sobre esse tema, acompanhem lá. Em caso de dúvida, vocês sabem onde me encontrar, tem os canais aí do lado. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá!